Então, pessoal, boa noite, segundo vídeo do canal. Obrigado aos inscritos aí, o pessoal que viu, que gostou, que não gostou. O vídeo anterior foi todo pembado, cheio de problemas de áudio, e esse aqui não vai ser muito melhor não, em termos de edição. Eu arrumei um software para fazer a edição e vou tentar fazer uma edição nesse software que eu arrumei. Nesse segundo vídeo eu vou abordar um tema que é um tema muito difícil de falar, que é a questão do tema educação, né? O pessoal gosta de falar que a nossa língua é rica, e de fato o português é uma língua muito bonita, mas a nossa língua às vezes ela usa a mesma palavra para coisas distintas, e isso acaba causando uma confusão. E a palavra educação ela tem vários significados, né? Em inglês, se você é educado no trato com as pessoas, você usa a palavra polite. Se você está falando de educação formal, você pode usar education, mas education é algo mais amplo. Envolve todos os aspectos da vida da pessoa. E então eu vou tentar aqui abordar esse tema dessa forma mais ampla e tentar mostrar que esse negócio de falar em educação é um negócio muito complicado, né? Vou melhorar a educação precisa ser melhor. E aí eu me pergunto se as pessoas têm realmente consciência disso, qual o preço que tem que ser pago para uma educação melhor. Então vamos lá. Hoje, nos dias de hoje, a gente vive um grave problema, que é o seguinte: nós vivemos a famosa era do entretenimento. Um líder religioso na minha igreja, chamado Gordon Hinckley, falou sobre isso, né, que nós vivemos a era do entretenimento no seguinte sentido: a gente trabalha para poder se entreter. Então, a gente lê um livro da escola para depois correr para o entretenimento mais banal que seja. A gente trabalha para depois ir assistir televisão. A gente não faz as coisas que a gente tem que fazer buscando algo maior no sentido pessoal, mas sim poder ter recursos para fugir para o entretenimento. E isso tem causado um dano enorme. Isso tem causado um estrago muito grande em termos de formação pessoal, em termos de gerenciamento do tempo, em termos de escolhas de prioridades. E isso é causado exatamente por essa abundância de informação que existe. As pessoas ficam perdidas no sentido de não saber o que escolher para poder absorver. Dos pais que blindaram demais os seus filhos, eu costumo brincar os pimpolhos, né? E da própria escola, que facilita a vida demais dos meninos, naquilo que eu chamo de acochambração. Acochambrar é um verbo que no meio militar é usado para descrever alguma coisa que é tornada mais fácil do que deveria ser. E também dos jovens que não estão buscando obtenção de conhecimento. Quando eu morava em Minas Gerais, quando eu era mais novo, bem mais novo, eu morava numa casa na beira do rio. E o pessoal que é de Lafayette, região, conhece muito bem a tal da chuva das goiabas, as chuvas de março. E normalmente o rio Bananeiras, que era o rio que passava no fundo ali, transbordava. Às vezes entrava 20 centímetros, 30 centímetros, às vezes entrava 1,5 metros de água. E eu, no meio daquele turbilhão de emoções, vendo a minha casa toda alagada, havia no alto uma casa de um médico. E com 9 anos de idade eu me apercebi de que eu não tinha outra solução. Ou eu estudava, conseguiria ser alguém na vida, ou eu teria o mesmo destino que naquele momento os meus pais tinham, que era enfrentar um rio lamacento, no mínimo, não vou falar mais para não causar espécie em ninguém.
Então, o estudo para mim sempre foi algo que era um meio de eu conseguir coisas melhores para o meu futuro. E nesse processo, eu aprendi a gostar de estudar. Gostar de estudar para aprender. Tudo sempre foi muito interessante para mim. Língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, história, geografia. E estudar para mim era sempre uma coisa muito, muito positiva. E graças a Deus isso deu fruto, isso deu resultados. E esse espírito, ele veio comigo, né? Para aprender novas línguas, para poder aprender a tocar um instrumento musical, etc. Só que isso demanda tempo. Você ler um livro legal demanda tempo. Você aprender uma língua nova demanda tempo. E parece muito que as pessoas hoje em dia não estão afim de gastar tempo com alguma coisa que não seja legal. Porque eu tenho que gostar. Não faz sentido. Muitas coisas que são boas para nós, a gente não gosta. Quem é que gosta de fazer dieta? Quem é que gosta de fazer atividade física 4, 5 vezes por semana? Quem é que gosta de ficar 15, 16 horas, igual os meus alunos ficam estudando em cima de um livro? Mas eles fazem isso porque sabem que existe uma lei da natureza chamada lei da colheita. Você colhe aquilo que você planta. Então, eu fico pensando a respeito da realidade atual, onde o pimpolho, que é um tênis, aparece um Nike do nada, onde o pimpolho, que é um celular, aparece um celular do nada, e cria-se uma falsa noção, uma falsa ideia de que aquilo é simples. Bom, pessoal, não é nada simples. Para uma pessoa normal, uma pessoa comum, classe média, ter dinheiro suficiente para comprar um telefone celular, para comprar um tênis Nike, para comprar uma roupa legal para o seu filho, ele tem que trabalhar muito. Ele tem que trabalhar muito e pagar muito imposto para isso. Então, o primeiro tópico do vídeo, eu não vou me alongar muito, senão vai ficar muito grande, é o seguinte: a administração do tempo é uma coisa fundamental para a vida da gente, e o que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas não estão plantando. E se não há plantação, não há colheita. Isso é uma coisa que é, para mim, fundamental. Então, educação, no sentido de dominar as operações fundamentais da matemática, frações, resolução de equações simples, dominar a língua portuguesa, escrever bem. Eu tive a oportunidade de aprender alemão, de estudar alemão. E a gramática alemã, ela é uma gramática danada, né? Porque, diferentemente do português, o alemão ele declina. E a declinação depende da função sintática da palavra. A análise sintática de português fez toda a diferença na minha vida, para aprender alemão. Ter conhecimentos de história, para não ser levado qualquer história que ouça e qualquer ponto de vista que ouça. Geografia, biologia, química, física, entender um pouco a natureza que vive. Isso aí forma um aspecto básico da educação da pessoa. Isso a escola dá. Mas há um outro aspecto dessa própria educação formal que é o aluno que vai obter. Quais são os livros que ele lê, qual tipo de música que ele escuta, se ele tem um refinamento para entender as coisas, se não tem. Tudo isso, livros, música, visitas que ele faz a museus, viagens que ele faz, como que ele vê essa viagem. Uma vez eu estava em Cambridge, na Inglaterra, tive a oportunidade de, no final de semana, visitar Paris. E aí eu fiz o meu roteiro. Eu vou visitar o Louvre, vou visitar o Arco do Triunfo, vou visitar Torre Eiffel, vou fazer um passeio ali. Muito bem. Eu peguei um ônibus de Cambridge para Londres e havia um sujeito na minha frente que ele queria ir para a Euro Disney. E eu perguntei, então você já foi a Londres? Não, nunca foi. Ou seja, o indivíduo ele vai à Cidade de Luz,
E o objetivo dele é ir, a Euro Disney. Ele está culpado? Não, ele é fruto dessa geração, dessa cultura do nada. Cultura do nada. A gente vê youtubers aí que a ideia deles é nada. E tem um monte de seguidor que fala nada. E o povo não está nem aí se ele não fala nada. Agora, que tipo de mundo a gente vai ter se uma pessoa se preocupa com nada, com absolutamente nada? Jerry Seinfeld fez uma série de TV muito interessante, humorística, você ri demais. Mas a proposta é essa, falar o nada. Não se chega a lugar nenhum em nenhum episódio, simplesmente uma crítica à sociedade atual norte-americana. Então, esse aspecto da educação. O segundo aspecto da educação é a educação no trato de lidar com as pessoas, né? É o bom dia, boa tarde, é o se preocupar, é ser empático. Esse aspecto educacional eu tenho visto muita gente, muitos pais deixarem para lá. O filhote, criancinha, é extremamente indelicado, rude, o pai não faz nada, a mãe não faz nada. Com uma ilusão de que o tempo vai corrigir. Certa vez eu estava andando com a minha 01, com a Beatriz, e a gente deu sorte de ver uma árvore que fazia um ângulo de 90 graus. A árvore entortou completamente. E aí eu falei, Beatriz, olha aquela árvore ali. Ela está torta, né? Aí a Beatriz falou assim, ela está torta. E eu falei para ela, vem cá, mas ela nasceu assim? Não, ela nasceu molinha. Ah, então. Se quando ela começou a entortar, alguém viesse e corrigisse, ela cresceria reta. Mas porque ninguém corrigiu, agora não tem mais jeito. Se você tentar colocar ela no lugar, ela vai quebrar. Então, essa educação de ter um relacionamento bom com as pessoas, ela é fundamental, faz parte da formação do ser humano. E ela precisa ser tomado um grande cuidado com ela. Um terceiro aspecto é a educação religiosa. Religião vem de um radical que é religare, ligar novamente. Ligar novamente a quê? A uma essência que nós temos. É difícil acreditar que os nossos sentimentos, tudo que nós temos, faz parte somente de um conjunto de ligação bioquímica que os nossos neurônios fazem. É difícil acreditar que nós não temos uma essência que transcende essa. E hoje em dia, se falar de religião em alguns ambientes é quase criminoso. Você pode falar de pornografia, você pode falar de funk, você pode chamar a mulher de cachorra, de bandida, de cadela, você pode falar o que quiser. Mas se você falar de Deus, não, aí você está errado. Você não está respeitando o ambiente. O que acontece é que nenhuma matéria das matérias escolares falam de altruísmo, falam de moral, falam de princípios, e se criou um vácuo. Eu tive educação religiosa na minha adolescência, era um padre que dava esse curso, eu frequentava as aulas, tive a oportunidade de levar os missionários da minha igreja nas aulas desse padre, e ele era ecumênico, se falava de coisas gerais, como amor ao próximo, bondade, caridade, respeito à vida, etc. As pessoas estão se tornando animalescas por causa disso. Então, uma educação espiritual, uma educação essencial, de uma essência, também faz parte da educação da pessoa. Finalmente, a questão política. Se fala muito hoje de bom ensino e boa educação, uma educação melhor para os nossos filhos. Será que as pessoas têm ideia do que é educação melhor para alguma coisa? Será que as pessoas têm ideia de que para ter uma educação decente vai ser necessário aulas com alto nível de profundidade, que as avaliações que são necessárias também vão ter e que muita gente vai rodar em função disso? Que as pessoas que estão na zona de conforto vão precisar sair da zona de conforto? Será que as pessoas têm ideia ou acham que boa educação é simplesmente uma sala de aula legal, um professor bacana que vai sorrir para todo mundo? Não, não é nada disso. Educação é um processo doloroso. Educação é um processo que exige elevado grau de energia, elevada quantidade de energia. Será que as pessoas dessa nossa realidade estão preparadas para entender o que significa ter uma boa educação?
estão dispostas a isso, os pais vão entender quando o pimpolho não for bem na escola porque foi mal na prova, e ao invés de ir lá cobrar da coordenação e do professor, ele vai chegar para o filho dele, aí cara, o que você foi? Você ficou jogando videogame o tempo inteiro? Como é que um pai e uma mãe quer que o filho tenha uma boa educação se permite que o filho escute lixo o dia inteiro? Então a questão é, para terminar, integridade. Eu não estou falando integridade moral, não. Eu estou falando integridade no sentido de que é uma coisa só do início ao fim. Não tem como ser excelente num aspecto educacional e ser ruim no outro, porque senão não é íntegro. Tem uma parte ali carcomida, erodida, destruída, que vai simplesmente detonar com as pessoas como um todo. Eu amo o processo educacional, tenho tentado trabalhar esses anos todos com a educação, não sou perfeito, nem de longe sou perfeito. Tenho problemas, vários problemas, em relação a isso, com pessoas próximas. Mas a educação ela não pode ser vista de maneira estanque, ela tem que ser vista como um todo. Bom, obrigado a todos novamente. Se gostou, dá um like, compartilha o canal, compartilha isso aqui, porque meu objetivo aqui é o que é? Transmissão de ideias. Ficou um pouquinho grande, eu vou definir depois um tamanho. Vou fazer a edição do vídeo, dessa vez não vai faltar áudio, e eu espero que vocês estejam aí dispostos a ouvir na próxima semana. Ok? Um abraço para todo mundo. O que é Faria? Obrigado pelo nome. Ok? Até mais.